ó Deus, em nome de Jesus. Despertado hoje através da oração. Ei, sabe o que aconteceu? A igreja orava, o Senhor ouviu no céu e a ordem para o anjo era: desce e resgata o meu servo, porque ele precisa de um mover e de um agir. Eita, Jesus, oh glória! E aí, sabe o que eu me lembro, pastor Elaide? Livro de Atos, capítulo 2, versículo de número 3. A promessa estava estabelecida. A Bíblia diz que Jesus vai aparecer para cerca de 500, mas só 120 acreditaram na promessa. E agora eles estão em um lugar como esse. Agora eles estão num lugar como esse. A Bíblia diz que agora estão todo mundo posto a orar em um lugar como esse. Olha o que vai dizer: mas veio como um vento realmente impetuoso e encheu toda a casa, toda a casa, toda a casa, toda a casa. Tu não entendeu? A oração ainda traz presença, querido. A oração ainda traz presença no meio da casa. Aleluia. Saia daqui com esta palavra. Eu estou entregando a minha oportunidade nesta noite. Crente sem oração ainda continua sendo uma lata vazia que só faz barulho. Mas crente pentecostal cheio de oração até o tutano faz barulho no ouvido do cão. E quando as tuas palavras saem em forma de oração, o cão olha e tem que respeitar, não pela veste, não por aquilo que ele tem na tua mão, não pela arma, mas pela intimidade que a oração traz. Com o grandão da Galileia, deixa eu dizer um negócio: saia daqui hoje convicto que a oração ainda é a melhor solução para o seu problema. Quero agradecer a minha rica oportunidade. Aplaude o nome do Senhor em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, glorificado é o nome do Senhor. Nessa mesma alegria, né? Chegou a hora, né? Da melhor parte de nós estar ouvindo, né? A palavra do Senhor, porque a pastora já está ali, né? Com seu coração fervendo, né? Para trazer a palavra do Senhor. Todos vocês que estão aqui, né? Foi convidado pelo Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor passou na casa de vocês e convidou vocês para estar aqui. Então vocês são especial, mas estão ouvindo nessa noite, né? O Pai falar com cada um de vocês, amém? Vamos receber a pastora, amém? Em nome do Senhor Jesus, glorifique o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória! Queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmão? Mas eu quero fazer algo aqui. Se a nossa pastora, nossa missionária, desde já eu quero agradecer pelo convite e rever amigos antigos, né? Glória a Deus! Aleluia! E eu quero fazer algo aqui da parte do Senhor Jesus Cristo. Aleluia!
Quero agradecer, para quem não nos conhece, somos pastora Miriam Silva, pertencemos à Igreja Assembleia de Deus Ministério Internacional, querido Getsemane, lá no Rio de Janeiro, em um bairro situado Duque de Caxias, né, no município de Duque de Caxias, em um bairro chamado Saracuruna, Vila Uruçaí, né. Chegamos hoje de manhã, né, estamos ali hospedados na casa da minha amiga, pastora Raquel. Então, acho que a maioria já conhece a pastora Raquel aqui, né? Ela tem uma congregação aqui. Aleluia. E viemos aqui. Mas eu quero fazer algo hoje, um ato profético. Nesta noite, antes de estarmos pregando, não quero tomarmos muito tempo, mas eu quero fazer um ato profético nesta noite. Eu quero pedir, por favor, que toda a igreja, com muita educação, se você puder ficar de pé, fique de pé. Muito obrigada, pastora. Aleluia. Eu quero pedir os irmãos que estão aí fora, se puder, entra por favor. Vamos se apertar aqui um pouquinho, com toda delicadeza. Eu quero pedir o irmão que está com o chofar aí. Vem cá, meu querido, por favor. Você que está com o chofar, entra aqui, por favor. Aleluia, glória a Deus. É um chofar, não é, irmãos? Não, traz o seu chofar, traz o seu chofar. O mistério. Isso, pode vir, meu querido. Vem cá, por favor. Os irmãos que estão aí fora, entra, por favor, irmãos. Vamos se apertar aqui, ó. Vamos se apertar aqui, vamos se apertar aqui. Pode entrar, irmão. Se aperta aqui mesmo, né? O mistério de Deus, o negócio é forte, por favor. Se aperte aqui, ó. Pode entrar, pode entrar, pode entrar, pode entrar, pode entrar. E já vou estar pregoando, irmãos. Mas eu quero fazer aqui um ato profético. Qual o seu nome, profeta? Pastor Marcos, né? Aleluia. Eu ouvi ele tocando, eu falei, Jesus, a trombeta já está soando. Eu tô indo, peraí que eu tô indo. Eu quero agora que você fique em silêncio, por favor. Eu quero pedir um pastor que toque o chofar nesta noite. Ai, 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 ai. Logo em seguida eu vou pregar.
arraial. Jesus está no arraial. Jesus está no arraial. Aleluia, 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 aleluia. É o interessante, irmãos, que parece que precisamos, querido, às vezes, de alguma coisa para sentir a presença de Deus. E ao ouvir o nosso pastor tocando, né, essa trombeta, né, esse chofar, perdão, aleluia, como eu senti a presença de Deus. Aleluia. São Mateus capítulo 15, versículo 22 em diante, aleluia, que fala sobre uma mulher cananeia, que diz assim a palavra de Deus. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando-se ao pé dele, rogando-lhe, dizendo: despede ela, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E então chegou-se e adorou-se, aleluia, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. E ela disse: Senhor, mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do teu Senhor. E então respondeu Jesus, disse-lhe: mulher, grande é a tua fé, seja assim feita para contigo, desde já. A tua filha naquela hora estará sã. Ou alguma outra tradução: a tua filha já está curada. E a igreja diga: amém. Sentai-vos, por favor. Glória a Deus. Eu também quero deixar para a meditação da igreja o livro de Dr. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36, aleluia, a partir do versículo 37, perdão, que diz assim: eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa de um fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e deitando por trás aos seus pés, chorando, começou-lhe a regar os seus pés com lágrimas, e enxugar-lhe com os seus cabelos de sua cabeça, e beijava os seus pés, e ungia-lhe com unguento. Aleluia. Glória a Deus. Tenho eu esses dias orado ao Senhor sobre este texto. Pois bem, falando sobre a mulher cananeia, para que a gente venha entrar dentro do que significa cananeia. Cananeia era da descendência de Canaã. Se a gente formos ver, logo no Velho Testamento, em Canaã começa a entrar uma idolatria através de uma mulher chamada Jezabel. Idolatria é essa que o profeta Elias se levanta contra essa idolatria. O interessante é que também mais adiante o profeta Jeremias também se levanta contra a idolatria que já havia se apoderado em Canaã. Então, querido, quando se fala cananeia, está dizendo, querido, da descendência de Canaã. O interessante é que agora, naquele período de Jesus Cristo, a idolatria já tinha sido praticamente extinta. O interessante é, o que era a idolatria era um ponto tão grande, que eles pegavam os seus filhos e ofereciam em sacrifício ao Deus chamado Baal. Eles ofereciam os seus filhos como sacrifício. Então, traduzindo, eles comiam os seus filhos, porque oferecer filho é a mesma coisa que comer. E qual a gente não vê? Alguns cachorrinhos, algumas cachorras não comendo seus filhos. Qual a gente não vê? Alguns animais não se alimentando pelos seus próprios filhotes. E agora Jesus ele começa a dizer aquela mulher agora que é idólatra, aquela mulher agora que deixa sua filha endemoniada dentro da sua casa. Entenda bem aqui comigo, ela vai até Jesus, mas ela deixa um problema dentro da sua casa. Se você começar a entrar comigo na ligação da palavra, você vai entender. Eu estou aqui adorando, mas tem um problema dentro da minha casa. Eu estou aqui, mas eu deixei um problema lá dentro da minha casa.
Jesus. É